Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Inovecast. Essa noite está sendo simplesmente incrível, porque eu vou trazer para você ela, que além de linda, maravilhosa, ela tem uma coisa assim que me impressionou desde o primeiro dia que eu a vi entrando aqui nas portas desse estúdio para fazer vídeos para uma cliente dela. Então hoje eu quero apresentar para você Vicky, essa mulher incrível. Eu não tô preparada pra isso, não. É muita flor pra mim. Seja bem-vinda, Vi. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, porque eu estou me sentindo muito lisonjeada de estar aqui com você. Prazer. A gente se viu. Não foi no Tinder, mas matchê, né? Uhum. Deu mate direto e eu só tenho a agradecer de estar aqui hoje. Vim de longe, de Lutry. Lá da Sé, mentira. Lá onde tem vinhos maravilhosos da Suíça. Pra cá, 3 horas de trem só pra ter esse momento contigo, porque você é incrível. Obrigada. Muito obrigada mesmo. E vamos começar. Me faça as perguntas, o que você quer saber. Vamos lá. Eu não tinha vontade de morrer, eu queria desaparecer. Eu queria que aquilo parasse. Só que aquilo... Eu queria que desaparecesse aquele momento. E... aí, nisso, eu lembro que uma amiga me ligou e falou, eu tô indo na tua casa. Eu falei, não, me busca amanhã. Que eu tomei, que eu saí da primeira hospitalização com remédio. Então, todo o remédio que me deram por um mês, eu tomei de uma vez. Tudo. E ela, como sabia da situação, ela me falou assim, ela chamou uma ambulância, automaticamente. Foi muito inteligente. E sua bebê, onde é que estava nesse momento? A minha bebê, ela tinha 4 meses. Ia fazer 4 meses e ela estava na casa da avó. E eu vivi um período, assim, que minha cachorrinha estava doente. A minha casa é incrível. Tipo, como hoje eu sou uma pessoa extremamente organizada, porque minha casa estava um caos, assim, tipo, muito bagunçado, tipo, sujo. Eu parecia estar bem, tipo, você se maquia para sair e tudo mais, você chega em casa, você pode passar horas na cama assistindo vídeo ou até fazendo nada, assim, tipo, a cabeça tu fica vazia, assim, você não pensa em nada, você não quer falar com ninguém. Os estudos comportamentais muitas vezes falam que, muitas vezes, quando você não tá bem por dentro, isso também reflete na sua casa, nas amizades que você tem. Então, assim, acho que essa foi uma das primeiras coisas que você percebeu também. Eu sou normalmente muito organizada. E de uma hora para outra, tudo tá se desorganizando, até mesmo fora Material, né? Então, aquilo acendeu uma luzinha para você também, imagino. Eu já tinha sido diagnosticada, então eu já tinha entendido muito daquilo. E eu não culpo as pessoas que estavam ao meu redor, porque é muito difícil estar em volta de uma pessoa com depressão. Sim. Só que é muito difícil também pra gente expressar aquilo tudo e fazer as pessoas entenderem que aquilo... Eu lembro que eu estava na igreja naquela época e meio que explicou, você não precisa desse remédio, você não precisa disso. E botou uma outra razão, né? Uma outra solução no que tinha acontecido. E eu me senti desvalidada naquele momento. Porque saúde é saúde. Saúde mental é nosso cérebro, né? Falta de dopamina, serotonina, muitos eventos. Mas isso acontece muito, que as pessoas, pelo fato da depressão ser uma doença que a gente não vê, porque se tem uma doença de pele, você vê. Você tá com câncer, aquilo passa a ser visto, o cabelo cai e outras coisas mais. Mas com a depressão, eu tenho algumas pessoas na família, tem uma prima que tem, e é uma doença que te come quase que calada. Porque ninguém acredita, diz, isso é besteira, menina jovem, bonita, cheia de vida, tem depressão o quê? Isso é falta do que fazer. Eu tinha pessoas que falavam, não, mas você acabou de ter um bebê, você devia estar feliz nessa situação. E aí você se sente mais culpado ainda. Sim. Porque você fala, poxa, tenho um teto, tenho comida, tenho um bebê lindo e saudável, por que eu estou assim? Mas é algo que a depressão não escolhe o teu status social, não escolhe quanto que você tem na tua conta bancária. Não é falta de Deus. Não é. Isso é muito importante falar. Cadê minha câmera? Tá aqui? Tá aqui na minha frente? Então, vamos lá. E é importante de falar sobre isso, porque não é falta de Deus. Muitas pessoas dizem que quem tem Deus não sofre esse tipo de problema. Mentira.
E isso é algo que muitas pessoas utilizam dessa frase e machucam as pessoas até mesmo que passam por isso. Então, se você nunca passou por uma depressão, por favor, respeite aqueles que passaram e passam por isso. O importante é aconselhar. A primeira coisa a fazer quando você sente que uma pessoa está em depressão é aconselhar essa pessoa a ver um profissional. É o mais importante. Porque é uma junção de tudo, eu acho. Claro, se a pessoa tem a fé dela, Sim. pouco importa a religião, a crença, de que matriz ela é. É importante essa pessoa ter um segmento na área da saúde. Para entender, porque a depressão pós-parto, ela é tanto emocional, psicológica, mas ela também pode ser hormonal, que é a falta de hormônios. Sim. E isso causa esse desregulamento nas nossas emoções. Porque o nosso corpo, ele tem que sentir toda emoção. E é como um relógio. Você tem, por exemplo, você fica muito brava, você sente sentimento de raiva. É natural sentir raiva. E depois você sente um certo medo naquela situação. Poxa, como eu reagi? E etc. O relógio vai andando. E aí depois você se acalma. E sua cabeça volta para o lugar, né? Se sente melhor. E aí no final, você pode sentir um pouco de tristeza entre isso. Depois do medo, você sente a tristeza. Você sente antes do calmo, ou depois do calmo. E depois aquela situação passa e você tá bem. E você fica melhor. A depressão, que seja pós-parto, aguda, pouco importa, você fica preso só num sentimento. Você sente raiva e, de repente, uma revolta e você fica na tristeza. E é como aquele ponteiro não sai daquilo. Sim. E o teu corpo ele não está regulado da melhor forma para você justamente poder aceitar que cada emoção, ela complementa a outra. Sim. E existe uma diferença, pelo que eu estava lendo, do baby blues para a depressão pós-parto. Porque o baby blues é aquela coisa que a gente sente logo nos primeiros dos 2 meses depois que o bebê nasceu, que os hormônios vão baixando. Então, assim, não é tão forte quanto uma depressão. O baby blues, na realidade, é a falta que você sente de alguma coisa que fez parte de você. Isso. E geralmente, só para poder te corrigir, porque quando eu fui no hospital, eles me explicaram um pouco. Porque muita gente falou, baby blues. E o médico me falou, não, baby blues acontece nas primeiras semanas pós-parto. E o baby blues é aquela pequena tristeza que você não sabe por que você tá triste, entende? Tipo, eu lembro quando eu tava os primeiros 3 dias, 4 dias, eu senti o baby blues. E a médica me explicou, depois do pós-parto. Ela falou, é normal ter esse sentimento que você sente um pouco perdida, você sente uma tristeza muito forte. É como se faltasse alguma coisa. Porque, querendo ou não, durante a gravidez, um bebê é como um dos seus órgãos. E aquilo tá fora de você. Então, falta realmente algo físico. Então, algo físico é o teu bebê. A depressão é algo que vai além de algo físico. É um vazio, é algo que você, que tá te faltando, que você não consegue explicar, que não é material, que não é materializado, entende? Você não pode explicar por que eu estou triste. E nessa época, quando eu fiquei na unidade de crise, justamente, um dos enfermeiros me ofereceu um livro para me explicar, para dizer assim, a depressão, o nosso cérebro é como um relógio, como se fala, um Rolex, vamos dizer assim. Que é aquele relógio que está tudo funcionando, né? Todos os... Como que chama? Os pequenos... O maquinário por dentro dele. Todo o maquinário por dentro está rodando e aquilo tem que ter aquele movimento para o tempo passar, para as emoções se regularem. Um complementa o outro. Exato. Para que tudo funcione, para que o horário fique certinho. Isso. Aí imagina o seu cérebro, tá faltando a dopamina, tá faltando a serotonina, que são esses elementos principais para você levantar de manhã, para você tomar o seu banho, para você ir para o seu trabalho. E você não tem mais aquilo. E a depressão pós-parto é explicada, de uma certa forma, que você
Imagina que quando você vai dar à luz ao seu filho, o seu cérebro é um barman, é um garçom de um bar. Ele fala assim, a gente está precisando de um coquetel para fazer as contrações chegarem, para expelir esse bebê, para ele sair. Sim. Tá, então vamos lá, vamos procurar todos os hormônios, e nervos e tudo para fabricar as contrações. E isso tem uma certa quantidade. É como se tivesse cada garrafinha. Sim. E aquele garçom, ele coloca tudo. Faz um coquetel, um shake bem forte, bem bom. Pra gente sentir aquela dor bem gostosa. Ai, meu Deus. E, de repente, você não tem mais nada daquilo. Aí passa um tempo, dizem que uma mulher... uma mãe pós-parto, a gente pode ter depressão até 2 anos. A gente é suscetível a ter uma depressão pós-parto. Sim. E imagina uma hora o teu cérebro, ele não tá bem, tá cansado, porque o dia foi chato. Ai, sim. O bebê chorou o dia inteiro. E aí ele pede aquele coquetelzinho gostoso de novo. Não tem mais. Não tem. Foi pra onde? Foi no parto. Saiu com aquela criança, você não tem mais. Você vai ter que regular completamente todos essas moléculas, esses hormônios que são importantes. Sim. Pra você poder levantar, você poder tomar seu café da manhã, ter o banho, lavar sua roupa. Eu, assim, pensando no meu tempo de mãe, Vi, eu tive esse baby blues. Que eu lembro que logo nas primeiras semanas eu peguei umas cartinhas, meus amigos fizeram umas cartinhas para cada mês que o Léo fizesse, eu tinha que abrir uma carta nova. E aí, no terceiro mês, no segundo mês, o terceiro, eu acho que foi no 4º mês, eu parei e abri aquela cartinha. Eu sentei no chão do meu quarto, onde estava o berço, abri a carta e eu só fazia chorar. E assim, uma das coisas que para mim foi muito difícil dessa parte foi que eu pensava todo o tempo em morrer. Só que não é que eu queria me matar, não era isso. É que, para mim, o meu baby blues, de uma certa forma, veio com o sentimento... Ele veio tardio, né? Veio meio tardio e veio com o sentimento... Eu fui mãe aos 40, né? Já, não sou tão jovem naquele momento, né? Já não sou tão jovem. Não me resta muito tempo para ter o meu filho do meu lado. Nossa. E daqui a pouco eu vou morrer. E ele vai ficar sozinho. Aquilo virou uma paranoia tão grande na minha cabeça. Meio que uma ansiedade, né? Uma ansiedade. A gente fala que a depressão pensa muito no passado. E a ansiedade pensa muito no futuro, no que vai acontecer. E o que desencadeia... E eu ficava assim... eu tive que lutar com isso. Assim, até pouco tempo... Vira e mexe, me vem essas ideias, assim, eu tô ficando mais velha, meu filho é pequeno. Mas eu luto cada vez e digo pra mim mesma, se amanhã acontecer, eu não posso fazer nada. Então, eu tenho que aproveitar o que eu tenho agora. O presente é agora. Porque o amanhã só Deus sabe. E ele que sabe quando é que ele vai puxar a minha senha. Então, já que ele não tá puxando, cada dia que ele me dá a possibilidade, eu vou aproveitar. Só que é um sentimento muito ruim de você acordar e ter aquele medo. E eu nunca tive isso. Até ser mãe, eu tinha a sensação, eu sou livre, se acontecer, aconteceu. Não tem ninguém que depende de mim. E depois que eu fui mãe, eu fiquei com aquela coisa, o meu filho depende. Eu não sei se você tem isso que você diz. Nossos maridos são maravilhosos, eles cuidam dos nossos filhos. A gente tem um apoio que muitas outras mães não têm, infelizmente. Só que ninguém cuida melhor do que a gente. Você tem esse sentimento, um pouquinho, de eu sou mãe, eu carreguei durante tanto tempo. Foi bem louco, assim, sobre a depressão pós-parto, porque a minha primeira filha não é do meu marido. Então, eu tive essa chance, assim, que quando ele me conheceu, pra mim, a primeira regra era, se não funciona com a Roxane, tchau. Pra mim, a minha prioridade era a minha filha. Sim. Porque, assim, eu tive a primeira alerta da depressão. Pós-parto, que eu fui diagnosticada. Seguinte a isso, eu entrei em coma durante 5 dias. Uau. Por causa de ter tomado todos esses remédios. E foi interessante, porque eu dormi, pensei que passou 5 minutos, quando eu acordo eu tô numa ala completamente diferente. E eles falaram, que bom que você acordou, porque a gente ia te colocar na UTI hoje à tarde.
foi... E você não teve noção de nada? Você não lembra, assim, sobre o coma, né? Eu nunca passei por isso, nunca conheci alguém que tivesse passado por isso. Então, eu te pergunto, você tem algum relapso desse momento? Você tem alguma sensação? E toda vez que eu conto essa história, eu vejo o que eu vi. Assim, eu tenho a mesma sensação. Se eu fecho o olho, eu tenho a mesma sensação. E é o que eu explico para as pessoas, é uma experiência bem... Cada pessoa fala da sua experiência de coma, né? E eu acho que existe vários níveis diferentes. E o meu foi realmente de eu estar no hospital, de repente a médica me falar, dorme, descansa, e eu fechar o olho. E no que eu fechava os meus olhos, eu sentia como se eu fosse uma molécula dentro de um universo muito escuro, assim, um outro universo, uma escuridão muito grande. E essa molécula rodava. Depois que eu acordei, eu entendi que eu era essa molécula, que eu fazia parte desse todo, desse vazio. E era um sentimento que, eu não sei explicar que é um sentimento, mas eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu era, eu não sabia aonde eu estava. Você não sente nada, era um vazio. A sensação de fazer parte, de ser a molécula do vazio, do silêncio. Dessa... Porque dizem que a escuridão é quando não teve nada, não tem nada, nada existe. E eu fazia parte daquilo. E eu acordei, e aí foi aí que eu passei pela minha segunda hospitalização, que foi uma hospitalização de 2 meses, numa ala psiquiátrica. E eu nunca falei disso. É muito difícil para mim de explicar, mas é interessante de hoje eu estar falando aqui, porque eu tenho muitas amigas que se aproximaram e falaram, tal pessoa me disse que você teve num hospital psiquiátrico. Mas ninguém sabe por quê. Porque na época eu não me expus. Não é mais um tabu, digamos assim. Então é interessante... eu tô curada, tô bem. Porque é algo que eu falava só para pessoas muito próximas a mim. Eu tive uma depressão pós-parto, que é algo muito sério, que eu vejo alguns assuntos no Brasil que é bem interessante, porque existem muitas mulheres que passam por uma depressão pós-parto no Brasil, que não são diagnosticadas e são vistas como mães horríveis e etc. E talvez se fosse tratado de uma melhor forma, tido um segmento. Acho que, com certeza, a tua avó, a tua bisavó, a minha bisavó, deve, infelizmente, viver até hoje uma depressão pós-parto que se encadeou numa depressão aguda por não ter um segmento, tratamento. E aí, nessa situação que eu fui parar, que eles fazem uma reunião, quando você acorda do coma, com as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas, era os avós da minha filha, que tinha 5 meses na época, a minha irmã, e a esposa a esposa do avô da minha filha, que é uma amiga muito querida pra mim, assim, os avós da minha filha, eu levo eles até hoje na minha vida, porque eles me ajudaram muito nessa época, eles foram muito pacientes comigo. E aí, é meio que uma votação. Então, a Vicky tem que ir ou não? Ela está apta, é uma boa mãe. Eu lembro que a Tidem, que foi a esposa do avô da Roxane, falou, claro, ela é uma ótima mãe. E isso foi é algo que ela precisa estar sendo ajudada, mas ela não precisa ser hospitalizada. Isso não vai ajudá-la, né? Porque realmente é uma prisão. Você não pode sair. Você não pode... Você não tem vontade própria. Nada. E eu fiquei com meninas que sofriam de anorexia, que eram obrigadas a ficar numa cadeira de rodas para ganharem peso. Você vê... Porque ver foto de anorexia é uma coisa. Completamente diferente você vê ela fisicamente numa menina de 14 anos. E eu me dei conta, assim. Eu vivi um episódio lá porque existe Belly Day em Genebra, que é uma ala psiquiátrica igual de filme mesmo. E as pessoas que se machucavam, elas iam pro hospital nessa ala psiquiátrica onde eu tenho. Aconteceu o episódio da minha filha estar no quarto comigo, de repente apareceu um homem, assim, dentro do meu quarto, e eu ter que, E nessa época, foi o que? Há 10, 9 anos atrás, eles amarravam ainda as pessoas, eles não tinham... Era uma medicina psiquiátrica mais densa. Mais agressiva. Agressiva. Né?
E aquilo me chocava muito, porque eu não conseguia entender por que eu estava lá. Eu falei, gente, eu não tenho esse nível, assim, tipo, eu tenho uma depressão pós-parto. Sim. Mas você chega a um ponto tão grave como aconteceu comigo, eu tive que estar lá e ser tratada por tempo que era preciso. Eu fui hospitalizada durante 2 meses e eles viram que eu era uma pessoa estável. Sim. Então, eles me deixaram morar com a minha filha num quarto. Então, era uma situação bem inusitada, assim. Sim. Deles, era a única bebê de 6, 7 meses andando no andador no hospital todo, assim. Tipo, na ala Nossa. toda, assim, na unidade toda. E depois disso, eles decidiram que eu precisava só encontrar um emprego, eu precisava retomar a minha vida social normalmente e que era importante para mim reintegrar, né, a Sim. sociedade. Porque quando você fica muito tempo fechado, eu posso dizer para vocês que aí vocês ficam loucos mesmo. Tipo assim, E você é uma muito pessoa tempo. alegre, viva, gosta de fazer as coisas. Imagina, assim, Sim, que muito. deve ter sido muito difícil. Foi difícil, mas eu lembro assim que quando eu me senti melhor, eu lembro que era Dia das Mulheres, por exemplo. E aí eu organizei com todas as mulheres de fazer um dia de limpeza de pele, de beleza. Aham. E todo mundo adorou, assim. Sim. E foi uns momentos, eu tive momentos bons, assim, momentos de aprendizado, porque são pessoas que são muito boas de coração e que às vezes o mundo magoa, machuca e é difícil quando a gente... E são pessoas extremamente sensíveis. Eu sou uma pessoa sensível. E eu lembro que quando o pai da minha filha voltou, o meu ex, ele me culpava muito de eu ser essa pessoa sensível, de eu ser... Ele me diagnosticou, ele não é médico, mas me diagnosticou borderline. Aham. E aí eu falei, ok, o que é isso? E aí eu entendi que o borderline, ele não sabe, ele não conhece o relógio das emoções, Sim. né? Então eu falei, eu vou entender o que são as emoções. E você aceitou esse rótulo que ele te deu? Você reconheceu? Não, eu reconheci o que o médico tinha dito, Sim. mas eu queria entender. E aí eu Sim. entendi que é completamente normal. Ficar bravo é completamente normal. Chorar e ficar muito triste é completamente normal sentir todas as emoções. E é necessário até mesmo que você, em algum momento da sua vida, porque eu já passei também por perdas, tipo, eu já perdi meu pai e minha mãe. É claro que a gente vai Sinto ficar muito. triste com uma coisa dessa. Então, você passar, você fingir, porque tem muita gente que finge que algo não aconteceu e acaba colocando um pláster, como é que se diz? Aquele negócio que você bota na pele, um band-aid. Aham. Que você coloca um band-aid por cima, mas a ferida tá ali dentro. Então, assim, é mais fácil você não cobrir a ferida, você cuidar daquela ferida. E eu lembro que na minha época também foi um pouco assim. Eu nunca tinha sofrido. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito aberta. E eu perdi a minha mãe. Acho que é por isso que a gente se conectou, Se né? conectou tanto, porque nós temos sentimentos muito parecidos, porque eu perdi o meu pai e 7 meses depois eu perdi a minha mãe. Então, eu estava me curando de uma dor e veio logo a outra. Um luto em cima do luto outro. em cima do outro. E quando a minha mãe se foi, eu me vi entrando dentro de um poço, assim, nitidamente de um poço de tristeza, que depois de alguns meses, depois de 2 meses, eu mesmo, que eu sempre fui muito crente que Deus pode fazer, eu nunca quis tomar remédio, eu nunca quis, eu fui no médico, o médico me passou um remedinho. Durante anos eu não queria também. E aí eu não quis, eu falei, eu vou me segurar em Deus, e Deus vai me curar, vai me... E realmente, depois de 2 meses, 3 meses, eu comecei a sair daquele ambiente de tristeza interior que eu estava. Mas eu sabia que aquilo dali eu deveria tratar, se piorasse, claro, mas eu também deveria... Porque a gente fica um momento num tempo de negação, né, do que você tá sentindo. A gente recusa sentir aquilo. E aí a gente meio que tenta maquiar da melhor forma possível. E não ajuda. Isso faz mal. Isso piora a nossa situação. Até mesmo, eu vejo... Eu sou hoje em dia uma pessoa muito bem
ok com as coisas que aconteceram no passado e outras coisas mais, mas existem crianças, existem mulheres, até mesmo pessoas que foram abusadas, que foram maltratadas, e elas se tornam adultos problemáticos porque não conseguem entender o que foi que aconteceu, não conseguem perdoar. E eu sempre fui uma pessoa que eu disse, não, eu tenho que entender, eu tenho que perdoar, para eu poder... Você não consegue fazer essa resiliência, né? O sentimento de Exato, resiliência. para eu ficar bem. Porque Então, você tenta ser uma pessoa resiliente, né? Exato, exato. Mas essa coisa de você tentar ser resiliente e botar um pano por cima das coisas é uma margem muito tênua. Que aí você acaba mascarando esses tipos de sentimentos de depressão e tudo isso que a gente está conversando hoje, né? Nós estamos fazendo esse podcast hoje porque é exatamente o mês das mães. E começou de repente, gente. Nós nem Eu não sabia que tava filmando. Tipo, a gente não apresentou. Pra você ver, a gente conversa tão bem que começou assim, tipo... Não, eu vou fazer... Ontem. eu vou fazer a entrada depois. E, assim, é importante para que as pessoas vejam que nós estamos no mês de maio, é o mês das mulheres. Com certeza. E tanto você como eu, nós estamos mostrando aqui a nossa debilidade, como nós somos. Por quê? Porque tem muita gente, Bia, agora eu vou pegar um tema assim um pouquinho mais apertado para nós. Tenso, sensível. Mais tenso, mais sensível, porque muitas pessoas não entendem quem é a Fernanda, talvez como também não entendem quem é a Vicky. Nós somos pessoas que vivemos literalmente os nossos sentimentos. Nós conseguimos falar quando estamos bem, quando estamos mal. Hoje em dia, acredito que é assim. Mas as pessoas muitas vezes não entendem e nos julgam. Né, pelo fato de nós sermos quem somos e agirmos da forma que agimos muitas vezes. Tem alguma coisa em que você diria assim, hoje, eu fico muito chateada ainda de ver que as pessoas me julgam por causa disso e disso e disso, por causa de algo que você fez, de uma reação que você teve? Não me deixa chateada, pra ser sincera. Não é algo assim, tipo, durante muito tempo da minha vida eu me preocupava muito de o que as pessoas pensavam das minhas ações ou das minhas reações. Mas eu acho que qualquer ser humano, ele sempre reage, né? Tipo, a gente tenta deixar pra lá, mas a partir do momento que a gente fala, porque a gente gosta de falar quando a gente tá bem, a gente gosta de falar quando a gente tá feliz. Sim. E quando a gente tá mal, a gente não gosta de falar. Mas chega um momento que a gente fica mal, um ponto que a gente acaba explodindo. Mas eu acredito que... Eu lembro uma certa época, uma pessoa me ligou dizendo assim, as pessoas estão com medo de você. As pessoas fingem gostar de você por medo de você. As pessoas não gostam de você. E pra mim... No momento, talvez aquilo foi meio impactante. E eu falava assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. No fundo, não tá tudo bem. Mas eu acho que as pessoas que não querem se aproximar de mim e me conhecer a pessoa que eu realmente sou, é porque elas não correspondem a mim e elas devem estar mais num outro grupo delas. Eu não preciso ficar chateado com o que as outras pessoas pensam de mim. Tenho que me preocupar o que eu mesma penso de mim. Como que eu me olho no espelho. Eu tô andando com a verdade ou eu tô andando com a mentira? Sim. Eu estou andando num caminho em que eu tô sendo leal e honesta com as pessoas que eu amo? Sim. Eu tô no caminho certo? E eu acredito que quando a gente anda na verdade, no caminho certo, o universo entrega pra gente de uma maneira, assim, incrível. E eu sou uma pessoa, hoje, que eu sou tão privilegiada e tão amada no meu lar. Porque o que acontece fora do meu lar, fora da minha casa, pra mim, não me importa, porque eu tenho meu refúgio. Sim. Quando, tipo, tá tendo tempestade lá fora, tá o mundo se acabando. Eu sei que eu vou entrar na minha casa e tá quentinho. Sim. Que o meu sofá tá confortável. Que as pessoas que te amam de verdade estão ali dentro. Claro, e tipo, claro, não são o tempo todo são flores, luz e tudo lindo, mas tá num ambiente que a gente encontra hoje, meu marido e eu, a gente sempre tenta encontrar solução.
não encontrar problema pro problema. Sim. E isso é muito bom, você estar com uma pessoa que você comunica, que você pode falar a verdade, mesmo que a verdade às vezes seja dura de escutar e de dizer, mas você sabe que aquela pessoa, uma hora, ou ela vai te perdoar ou ela vai entender. E isso é importante. O que pensam de mim fora da minha porta de casa para fora na realidade, é problema deles, entendeu? É algo que só condiz a eles, entendeu? Sim. Eu não posso, eu vi há pouco tempo atrás, tipo assim, eu não posso entrar na cabeça da pessoa, que foi algo que eu fiz há pouco tempo atrás, que eu tentei explicar para as pessoas a minha verdade, mas eu não posso abrir a cabeça das pessoas e colocar a minha verdade dentro da cabeça delas. Sim. Ou elas veem a minha reação de uma forma negativa, Sim. como muitas pessoas podem ver, ou elas veem a minha reação de uma forma positiva, dizendo, poxa, ela foi corajosa. Porque eu acho que antes de você expor uma situação, eu acho que já houveram muitas outras situações que você escondeu. Sim. Eu não acredito que ninguém exploda assim da noite pro dia, né? Não. Então, no fim das contas, pra mim, o que as pessoas que querem entender vão querer me conhecer e saber quem eu sou, entendeu? Eu não tô pedindo pra vocês, tipo, ai, amanhã eu quero passar 24 horas com a Vicky e saber quem ela é. Até porque eu não vou me mostrar. Hoje em dia, a vida acaba ensinando a gente a ser muito desconfiada, assim. Sim. Muita gente me fala assim, nossa, você com as suas tatuagens, seu jeito, parece que você ri, você brinca e tudo mais. Só que você é bem calma, assim, meio fechada. Eu sou, assim, as 3 primeiras vezes. Depois eu me solto. Sim. Eu falo assim, o meu problema durante muito tempo é que eu sou um cachorro vira-lata. Eu cheiro o que de todo mundo. Eu tenho esse negócio de... Durante muito tempo eu achava que eu queria muito ser amada, e então eu fazia tudo pros outros. E não, no final das contas, eu vejo que minha filha de 9 anos é exatamente como eu. Extremamente empática e sensível. Sim. E isso, durante muito tempo, eu dizia assim, eu vou continuar sendo eu, vou continuar sendo essas pessoas, eu vou continuar, tipo... Sim. E não importa se o outro te fez mal. Digamos assim, você não tem que dar pro outro aquilo que ele faz pra você. Porque você falando sobre isso agora, eu lembrei de uma situação que nós passamos até juntas. Né? Uma certa situação estávamos num lugar e essa pessoa foi extremamente desagradável com você, comigo e com as pessoas que estavam por perto. E você falou, eu tentei explicar a minha visão. Se a pessoa não quer ver... Exatamente isso. Não vai ser nem eu, nem você que vamos ali enfiar a goela abaixo. Porque às vezes é muito difícil assumir e entender. E tipo assim, eu lembro que quando eu quis aprender sobre as emoções, eu entendi uma coisa que me ajudou muito a me curar. Eu não posso explicar isso para uma pessoa que tem depressão, não sou doutora, nada disso, mas isso me ajudou. Sim. Eu falo, primeiramente, eu me questionei. Depois de me questionar, eu entendi muita coisa, entendeu? Eu me aceitei. Eu me questionei, eu me aceitei. Sim. E no fim de tudo, eu me transformei em uma pessoa fiel a mim mesma. Sim. Quer dizer assim, ok, eu me questiono, tem coisas que eu tenho que melhorar. Tem coisas que eu tenho, tipo assim... Tem, por exemplo, até em certos defeitos que a gente tem, tipo... eu sou muito, tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, eu tenho que me afirmar mais, entendeu? Eu tenho que me afirmar mais, mas eu tenho que aprender a me afirmar da melhor forma possível também, de uma forma aceitável na sociedade, né? Não vou sair dando tapa na cara de todo mundo. Mas que dá vontade de vez em quando de sair metendo a mãozinha na cara de todo mundo, tem. Acontece, mas... E aí, não. Só que eu conheço a minha verdade. Eu sei porque eu estou aqui, eu sei porque eu fiz isso, eu sei porque eu fiz aquilo. Então, independente do que pareceu para os outros, do que foi para os outros, eu continuo sendo fiel a mim. Sim. O ser humano, eu aprendi com o tempo, é que muitas vezes, a gente erra querendo acertar e a gente acerta às vezes querendo errar também. Sim. E tá ok, tá tudo bem. No fim das contas, o tempo vai passar.
É. As folhas da árvore vão cair, as estações vão mudar e a vida vai retomar o caminho que ele tem que ter para cada pessoa. E aí tudo depende. Como que você está levando a tua vida? Qual o caminho que você está seguindo? Você está querendo melhorar como pessoa só para você, que é importante? Sim. Ou você também está querendo melhorar para também a pessoa que está em volta, as pessoas que estão em volta de você. Para ser amada, validada por outras pessoas, né? Porque eu acho que hoje em dia, até mesmo nessa era das redes sociais, muita gente coloca uma capa sobre si Porque todo mundo sabe o que é politicamente correto. Exato. E é muito fácil você falar na frente de uma câmera tudo que é politicamente correto. E por trás você fazer tudo errado. E às vezes, tipo assim, simplesmente e achar assim que não é esse negócio de falar e fazer, né? Sim. Tipo, é muito fácil você falar o que é politicamente correto, você explicar o que é politicamente correto. E aí, na hora da ação, de agir de maneira politicamente correta, você não fazer. E encontrar 1001 desculpas para fazer o que não é politicamente correto, que pode machucar os outros. Eu falo que é muito importante a gente ter responsabilidade emocional. Sim. Você pode ter o problema que você quiser com uma pessoa, mas por atrás daquele problema que você tem essa pessoa, talvez tenha crianças, tenha um trabalho, tenha... Não é porque você tem um problema com uma pessoa que você tem que destruir a vida dessa pessoa, destruir o trabalho dessa pessoa, tipo, tudo. É tipo... Falar, eu me sinto machucada. Por que eu tô tentando fazer isso? Tudo porque eu estou me sentindo machucada. Sim. Isso não é politicamente correto. Você não acha que as pessoas hoje em dia andam muito mimizentas, muito... Ai, não pode. Você não pode falar sobre isso, porque eu mesma caí algum tempo atrás em um bate-papo bem descontraído, em um outro podcast que eu fiz, falando sobre empoderamento e outras coisas mais. E eu dei a minha opinião sobre aquilo que eu achava que era certo para mim. E aí eu vi uma enxurrada de pessoas me xingando, falando que eu estava tendo um discurso contra a mulher, que era errado aquilo que eu estava falando, que é a santa que anda toda vestida, mas o coração tá todo podre. Assim, várias coisas de pessoas que eu digo, gente, essas pessoas nunca conversaram. É muito comigo. mais fácil escrever, né? Porque eu acho que as pessoas não vão parar você na rua pra falar isso. Não vão parar. E podem parar, viu? Se vocês verem qualquer podcast por aí e achar que tem alguma coisa, me para na rua, vem conversar comigo, que eu vou adorar conversar com você. Mas vou até te convidar pra fazer Tem uma forma, eu acho, de educar. A gente vem de uma geração e de um universo extremamente machista, né? E fechado para a mulher. Mas isso não quer dizer que o discurso... Eu acho que tudo na vida tem que... Como te explicar? A gente pode falar da nossa opinião de uma forma sem querer machucar e atacar. Exato. Entendeu? O discurso que você teve, às vezes a gente tem que entender o fundo e a forma das coisas. Sim. E a maneira que foi cortado, a maneira que foi manejado. Não, isso ninguém vê. Mas eu falo assim, sempre dá um benefício da dúvida no começo. Bom, tu faz uma vez, mas aí 2, 3, 4 vezes é diferente. Mas o fundo e a forma. O objetivo no que você falou foi para entender o quê? Que nós... Eu vi essa cena, então eu posso estar falando disso. É que nós, mulheres, a gente tem que saber se respeitar e dar o nosso valor. Sim. Porque tudo é muito cobrado da gente. Sim. Tudo é extremamente cobrado da gente. E, às vezes, infelizmente, a sociedade demanda isso pra gente. Sim. O sentido foi aquilo. Foi. Como que a gente se mostra? Sim. Aí, no final das coisas, no final de tudo, se essas mulheres, que a maioria sempre... Nunca uma mulher, mas sempre uma mulher, vamos dizer assim. Sim. No fim de tudo, são mulheres que estão te atacando, querendo te educar, mas te diminuindo. Te diminuindo e te distanciando. Porque a maneira de falar, tipo,
Olha, muito, eu tenho uma amiga, às vezes a gente tem uns discursos assim, porque a gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista Sim. e machista. Machista e racista, com certeza. Isso. E aí, no fim das contas, muitas das vezes, piadinhas, às vezes, Sim. pode acabar sendo o quê? É um machismo estrutural Sim. que a gente vive na nossa... E a gente acaba se expressando de uma forma errada. Sim. Mas qual foi a intenção? A intenção para você foi atacar outras mulheres que não agem ou não se vestem como vocês? De jeito Não maneira. foi. De jeito Não maneira. foi. Gente, eu cheguei aqui, ó, com decote, toda tatuada, cheia de piercing. E eu fui recebida por essa mulher de uma forma tão carinhosa e tão respeitosa, sem nenhum pré-julgamento, sem nenhum preconceito. Sim. E muitas das vezes a gente tem esse negócio, assim, uma pessoa que fala demais e etc., mas acaba não vendo que às vezes as pessoas que estão vestidas, estão fazendo como todo mundo e sendo politicamente correta, Sim. não estão justamente acolhendo outra mulher da Sim. forma... Porque o discurso é bonito. Ah, não é legal você falar isso. Sim. Mas você está acolhendo uma mulher que muita gente não acolhe. Felizmente. É um tema muito importante, é um tema que eu vou bater cada vez mais, sabe? Sobre isso também, Vicky, porque eu, graças a Deus, sou uma mulher forte, uma mulher que conheço o meu lugar. E como você falou, nós conversamos sobre tantas coisas, nós temos crenças diferentes, cremos no mesmo Deus. Claro. Mas temos crenças diferentes. Somos mulheres muito bem espiritualizadas. Exato. E de fé em tudo que a gente faz. Então, tipo... E tá tudo bem. E nós nos entendemos. Passamos horas conversando quando nos falamos. E tá tudo bem, porque eu respeito você da forma que você é, naquilo que você crê, da forma... tento entender, tento estar aqui para escutar. E assim como você a mim. E tá tudo bem nisso. Mas eu isso não quer dizer tento impor a minha verdade, Exato. você não tenta impor a tua verdade. Exato. E todo mundo viveria tão bem desse jeito. Sim. Eu acho que a melhor forma de viver bem é você, assim, se uma pessoa quer que você chame ela de geladeira, chama ela de geladeira, gente. Deixa a pessoa viver a realidade dela. Ela não tá fazendo mal pra você, não tá fazendo mal pra mim. Deixa ela ser feliz, vamos todo mundo ser feliz. Vamos tentar parar de focar no negativo, naquilo que a pessoa tem de ruim. Porque muitas das vezes o que a gente fala não é o que a gente está sentindo e não é o que a gente quer transparecer. Existe um livro que eu falei justamente que fala do fundo, que é em francês, eu li em francês, mas se chama O Fundo e a Forma. Às vezes tem aquela água que tá calma e tudo mais, mas você não vê o que tá nas profundezas daquela água. O que a gente diz ou como a gente age, às vezes, com outra pessoa, tenta pensar mais, qual foi a intenção dessa pessoa? Sim. Às vezes vamos falar assim, brincando, né? Tô achando teu cabelo lindo. Nossa, tá cheião teu cabelo hoje, hein? Pegou chuva? Brincando, aí você ri. Só que, tipo assim, aí o que a gente vai fazer hoje em dia? Nossa, ela não gostou do meu cabelo. Aí começa a virar naquela paranoia. Aí aconteceu. Tenta dizer assim, não, a Vicky é meio sem noção, às vezes. Ela falou aquilo brincando, porque... Às vezes é um pelinho que tá aqui. E eu sou maquiadora, eu trabalho na beleza. Eu vou falar assim, ó, peraí, meu amor, vem cá. Entendeu? E é também ser muito consciente na tua sinceridade. Sim. Né? Aprendi uma coisa. Se você tiver uma salada no teu dente, eu vou te falar assim, amor, você tem uma salada aqui no teu dente. Você vai tirar. Sim. Só que se eu falar algo sobre o seu físico, que você não pode mudar em 5 minutos, eu vou calar a minha boquinha. Né? Acho que é muito bom. É o conselho que eu posso dar pra você hoje. Se você não pode mudar uma pessoa em mais de 5 minutos, não fala algo que magoe ela. Tanto fisicamente, como no jeito de ser e etc. É aceitar. E se você não condiz, não corresponde com aquela pessoa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um tá fazendo o que pode, do jeito que pode. Cada um, e ninguém vê o que acontece na vida de cada pessoa. Isso as pessoas não veem nos últimos tempos. E, assim, é importante que nós venhamos a trazer. Esse é o primeiro debate que eu estou tendo com a Via, assim, na frente das câmeras. E vocês vão ver outros ainda. É muito importante de nós vamos estar conversando sobre outras coisas que ainda são temas mais polêmicos do que esse, nesse momento. Acho que seria legal a gente falar de muita coisa que possa
fazer as pessoas pensarem um pouquinho mais. Por Sim. isso que a Fernanda me chamou para estar aqui hoje. E eu queria, como é o mês, né, do Dia das Mães, eu queria muito estar falando sobre a minha depressão pós-parto. Porque eu acho que é importante, às vezes, a gente entender isso. Sim. Hoje tu chega, tu vai ver a tua amiga com um bebê e vê que a casa tá bagunçada, a louça tá suja. Tu vai falar, nossa, ai meu Deus, ela não faz nada. Não, vai lá, lava a louça. Ajuda, porque às vezes aquilo é uma depressão que tá sendo maquiada e a gente não tá vendo. Sim. Quando você tem depressão, você não tá falando pra todo mundo que você tá com depressão. É. O importante é ajudar, entendeu? E eu pensei assim, depressão pós-parto é muito diferente de uma depressão aguda. E é importante a gente estar falando porque a gente tem que ser muito paciente com uma mamãe. Quando tem um bebezinho pequeno. Não se preocupar só com a criança, mas se preocupar também com a mãe, que viveu 9 meses no momento traumatizante depois, que é o parto, que é um momento traumatizante maravilhoso, né? Traumatizante. Depois tem a amamentação, né? E outros temas que abordam, que não acabam mais. E que é importante a gente estar falando sobre isso. Eu vou fazer um ping-pong com você agora para nós terminarmos esse podcast. Respostas curtas e espontâneas. Posso responder sim e não, por favor? Ah, não. Aí não vale. Aí não. Uma palavra que define a sua jornada. Sim. Não. Não pode. Uma palavra que defina a minha jornada. Uma palavra, né? Força. Um sonho ainda não realizado. Um sonho ainda realizado. Ter uma carreira de sucesso. Mais do que uma carreira rica, com muito dinheiro, é ter sucesso. Ser reconhecida e ser credibilizada pelo que eu faço. Ter credibilidade. Chá ou café? Chazinho. Sou meio chinesinha, amo chá. Sem açúcar. Um livro ou filme que te inspirou? Ai, difícil. Um filme que me inspirou? Ou um livro? Na minha vida? Sim. Um filme que me inspirou na minha vida. Ou um livro. Ai, gente, tem tantos. Deixa eu pensar aqui. Ultimamente tem vários filmes. A minha mãe é cinéfila, então é cinefila. Que fala cinéfila, então tem muitos filmes, mas um livro que me marcou muito, que fala muito de filosofia, é A Menina que Roubava Livros e A Filosofia do Caos. Ok. Se sua vida fosse um título de um livro ou de um filme, qual seria o título? Qual seria o título? Nossa. Ai, o meu marido tem um apelido pra mim, parece um filme, é verdade. É a Vicky Calamity, que eu sou muito desastrada. A calamidade de Vicky? Vicky Calamity, que ele fala. É a calamidade da Vicky, que eu saio, eu quebro as coisas, eu enrolo a palavra, sou meio disléxica na palavra, então sou meio... Então, um filme que me define, que todo mundo falava na época quando eu era nova, era Miss Simpatia, Cassandra Bullock, que eu tenho esse lado meio machinho, mas eu gosto... Eu posso ficar bonita quando eu quero. Ela não pode só ficar bonita como ela é bonita, gente. Então, e vocês estão vendo, é simpatia. Ela também é linda, porque transparece o que tem dentro da gente, Obrigada. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Se você gostou, dá o like. E se não gostou, também pode ir lá, escreve que não gostou, faz o que de maneira consciente, gente. Exato. Comenta uma coisa que poderia mudar. Mas fala com jeitinho, que a gente... sabe, depois, às vezes, uma palavra negativa pode mudar o dia da gente. Eu não tô falando só pra gente, não. Eu tô falando pra todo mundo. Pra todo mundo, exato. Aquela ali, né? Então, pessoal, comenta, dê conselhos positivos, críticas positivas. E a gente tá aceitando. Se vocês acham, eu aprendi muito isso. Às vezes eu quero comentar algo em público e eu vejo que aquilo pode não parecer bem pra pessoa. Escreve no privado. Sim. É uma ideia ótima. Até no grupo do WhatsApp, às vezes, tem um negocinho, você fala assim, amiga, não ficou legal aquilo, mas não precisa humilhar a pessoa no grupo, por exemplo, ou publicamente. Tipo, fala no privado que você acha que poderia ser sensível. Sim, isso é muito bom. Então, vem com a gente,
Dá o seu like, escreve seu comentário e a próxima vez que a Vicky vier aqui, nós vamos falar sobre outras coisas mais que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você que está Depois do Dia das Mães tem o quê como festa? Eu quero estar aqui em todas as... eu acho que Páscoa, né? Aí tem a Páscoa. Tem a Páscoa. Tem a Páscoa. Então, vamos falar de chocolate suíço? Com certeza não é a primeira nem a última vez que a Vicky está aqui comigo, porque ela já teve até um convite meu pra estar aqui do meu ladinho e ela só não aceitou ainda. Eu ainda não tô preparada. Ela não aceitou, mas ela já tem um convite meu. Então, fique aí de olho. Eu vou ter o prazer de ver as suas mensagens, de ver o que você escreveu, o que você achou desse nosso podcast. Para você, um beijo grande. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Chegou a hora, você vai escutar uma Inovecast. Confere de amor e inveja. Crie sua própria voz. Comunique-se com o mundo, é só começar. Inovecast. Inovecast. Aqui é o lugar pra você se expressar. Inovecast. Inovecast. Confere de amor e vamos lá brilhar. Inscreva